O que separa as pessoas de sucesso das outras é só uma característica: a antifragilidade, que é essa capacidade de se adaptar ao ambiente, aos fatores externos, se mantendo firme à sua essência e tirando o máximo de cada adversidade. E tu sabe por quê? Porque tudo que é significativo se constrói ao longo de anos e não de dias ou de meses. As maiores referências da humanidade, elas tiveram uma longa e árdua jornada para chegarem lá. E a principal diferença entre elas e o resto do mundo foi a sua resiliência. Essa capacidade de se manter firme, seguindo em frente, mesmo através dos maiores desafios. Tu sabia que tiveram mais de 9 editoras que negaram o Harry Potter da J.K. Rowling? Imagina ter os maiores referências do mundo repetidamente te dizendo que teu trabalho não presta e mesmo assim tu tem energia para continuar tentando. Tu sabe quantas lâmpadas o Thomas Edison tentou antes de achar uma que desse certo e ter inventado a lâmpada? 99 lâmpadas. Imagina a resiliência de continuar tentando mesmo depois dessa onda constante e quase infinita de fracassos. O sucesso é uma questão de um ímpeto constante. É sobre conseguir forças para continuar, é sobre se manter centrado e sereno, é sobre ir para a luta todos os dias pelo resto dos teus dias. Porém, isso não é nada leviano. Talvez já tenha tentado por 28 dias, por 30 dias, por 90 dias, algum comportamento emulando isso. Só que depois tu volta e tu cai para o automático. Tu volta para os condicionamentos padrões, para a procrastinação, para a preguiça, para a ansiedade, para o medo. E tu sabe por que isso acontece? Porque nos best-sellers da última semana, no coach do Instagram, nesses biohacks de alta performance, todos eles focam no topo do iceberg. Eles focam em imitar os comportamentos dos grandes e alguns poucos nos pensamentos. Mas não funciona porque não é sobre isso. Não é sobre os comportamentos e os pensamentos. Isso é só o que está do lado de fora. O que acontece é que essas pessoas que têm mais sucesso, as pessoas mais poderosas do mundo, elas têm um sistema operacional, ela tem uma série de princípios que elas seguem e naturalmente elas chegam no comportamento e no pensamento que gera esse resultado. São os princípios que dão a visão de mundo que são a base para essa resiliência emocional. Thomas Jefferson, Ray Dalio, Warren Buffett, Tim Ferriss, John Kennedy, Tom Brady, Nassim Taleb e muitos outros. Sabe o que todos eles têm em comum? Além de, obviamente, serem incrivelmente bem-sucedidos nas suas áreas? E se eu te falar que tem um fio condutor que une todos eles? Uma série de princípios que deu força e vigor, que deu essa antifragilidade que teve um impacto muito grande no que eles conquistaram. E se eu te falar que eles têm um livro de cabeceira em comum, que eles leem e estudam constantemente? Tu gostaria de saber qual é esse livro? Quais são esses princípios? Nesse vídeo aqui eu vou te falar isso, além de te ensinar um método PCA, que vai mudar totalmente a forma como tu assimila conhecimento e vai acelerar o desenvolvimento da tua antifragilidade. Vamos lá? Bem-vindo a esse vídeo especial. Eu sou o Adriano Hadi, professor e facilitador. Eu estudo autodesenvolvimento há mais de 10 anos e, cara, foi só nos últimos 3 anos que eu me dei conta que todo passo que eu estava dando nessa jornada era em direção a esse centramento e presença máxima, em direção à antifragilidade. Ao longo dessas dezenas de mentoria em grupo, de cursos que eu facilitei, centenas de horas de mentorias individuais, foi ficando cada vez mais claro que a principal diferença de uma pessoa mais em paz, com mais ímpeto e resiliência, de uma mais frágil e mais volátil e instável, é a capacidade de adaptação. Que vem de uma mistura que não é nada intuitiva, de uma firmeza com uma entrega. Mas daqui a pouco eu entro mais a fundo nisso, nesse princípio da antifragilidade. Em 2015 eu lancei o primeiro curso online exclusivo para homens, que é o Man Up, a descoberta do novo homem. E desde então eu dei diversas palestras, workshops, me aprofundei
em tudo isso que tinha a ver com relacionamentos, crenças limitantes, nesse sistema operacional, nessa visão de mundo que é muito mais profunda, mas que é a base dessa mentalidade verdadeiramente resiliente. Nos últimos anos eu lancei um podcast chamado O que Seus Amigos Não Te Dizem e que atualmente já passaram de 100 mil reproduções. Eu fiz grandes parcerias com autoridades do mercado financeiro, desenvolvimento pessoal, relacionamentos e etc. Mas, na real, nada disso importa. Tem gente que fez pelo menos 10 vezes a mais que isso, só que ainda sofre com adversidades. Tem dificuldade de manter a disciplina e tem uma mentalidade ainda muito exposta ao externo e por isso acaba se abalando, mudando de humores ou se sentindo ansioso. Disso é o mais importante que eu queria te passar aqui. Não tem nada a ver com histórico e credencial, tem a ver com esse conhecimento milenar que ainda é pouco difundido. E mesmo que tu saiba do que eu já estou falando, ainda tem o desafio de decodificar ele, de entender por que esses princípios são tão efetivos e realmente como aplicar ele de forma prática e consistente para realmente experienciar a antifragilidade. E essa é a minha missão e é isso que eu quero te passar aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: quanto mais perto do mar, mais poluída a água fica. E cara, você pode ter se acostumado com esse gosto e com essa textura, mas eu te garanto, tem uma água muito mais limpa, muito mais pura e refrescante. Existe água fácil, rápida, mas poluída, enquanto existe água pura e refrescante. Qual que você tem bebido todos os dias? Vamos lá que eu te explico. Vê se você já ouviu falar ou até leu algum desses livros. Antifrágil, o Essencialismo, A Sutil Arte de Ligar Foda-se, The One Thing, Start with the Why, Mindset, O Poder do Agora e por aí vai. Sejam algum desses ou metade dos best-sellers que tu vê em toda a livraria, quase todos eles usam um conceito em comum, que o marketing apelidou ele de Big Idea. Deixa eu falar nesse termo. É basicamente o conceito que todo livro é sustentado por uma única ideia, que ela é a principal ideia e ela é diferente de tudo que você já ouviu antes. E é justamente essa ideia inovadora, né, essa big idea, que é o que tu precisa agora para melhorar a tua vida. Tu consegue ver como todos esses livros têm esse conceito? Bem, até aí tudo bem. Esses livros eles são ótimos, eles realmente têm ótimas ideias. Só que tu sabe qual que é a pegadinha? Nenhuma dessas ideias é realmente inovadora. Só que, elas não são nem um pouquinho inovadoras. Na real, elas são a reciclagem da reciclagem, são a simplificação, a distorção, a diluição de ideias que têm mais de 2000 anos de idade. Eu não quero tirar o mérito, né, desses livros, tem um trabalho incrível de realmente adaptar para a nossa cultura e para o nosso contexto. E, eles fazem isso muito bem, esses livros. Eu recomendo todos eles. Só que no meio desse processo de adaptação, eles deixam muita coisa de fora. E essa super simplificação, essa diluição faz tu receber quase uma dose homeopática dessa big idea original. E é justamente por isso que o impacto na nossa vida é tão limitado. Como a gente está acostumado a esse conhecimento tão banal e pouco útil, né? Qualquer gotinha de algo que é um pouco mais profundo, um pouco mais essencial, a gente acha incrível. Então, ele sacia a nossa vontade de aprender algo novo, nossa curiosidade inata, né? Essa busca pelo conhecimento. Só que essas gotinhas de conhecimento, elas servem apenas para puxar conversa, né, em mesa de bar ou fazer um post bacana no Instagram, no LinkedIn. Só que elas não trazem o fundamento, a sustentação para realmente mudar a nossa vida. E talvez você continuar nessa de ficar lendo esses livros, esses podcasts, né, esses autores, celebridades, com essa grande ideia inovadora da última semana, não vai resolver o problema. Talvez ele dê uma pequena sensação de superioridade, eu sei do que eles estão falando, eu sei da novidade, e uma pequena sensação de progresso, só que na prática a transformação é marginal. E eu tô te falando isso porque eu fiquei anos preso nisso, indo de grande ideia para grande ideia e nunca me perguntando de onde que todas essas ideias vêm e me aprofundando nisso. Eu sei que se levantar na sua cadeira da praia e beber a aguinha ali que está no final do rio, ela é confortável e é rápido.
Só que, cara, eu te garanto, né? Se tu pegar uma mochilinha e tu caminhar um pouco o rio acima, tu vai chegar mais próximo da fonte e tu vai beber uma água muito mais limpa e pura. E um gole dessa água vai saciar mais que garrafas daquela água suja e diluída que tu tá acostumado. Tu acha que aqueles nomes que eu citei lá em cima, né, os grandes nomes de sucesso, eles bebem qual água? Tu acha que eles entram numa livraria, compram uns best-seller que tá ali, tipo, disposição para todo mundo, eles pegam e aqueles são os livros que fazem a base do conhecimento e desse mindset deles? É claro que não, né? Eles fazem o trabalho, eles pegam a mochilinha e eles vão até a fonte. E cara, essa fonte ela é muito mais acessível e poderosa do que tu imagina. Quanto mais perto da fonte, mais pura e refrescante é a água. Existe uma filosofia com mais de 2.000 anos de idade que é a base de quase todos esses livros famosos que tu conhece. Os princípios dela que dão esse centramento e serenidade, que são os ingredientes fundamentais da antifragilidade. E o mais incrível é que realmente seguindo e desenvolvendo esses princípios na tua vida, qualquer um pode experienciar esse vigor e resiliência. É só uma questão de entender eles e praticar. O nome dessa filosofia, que ainda não é tão difundida e é compartilhada para as pessoas mais brilhantes, e é a base da metade dos best-sellers que tu vê por aí, é estoicismo. Uma filosofia que foi criada 300 anos antes de Cristo e chegou no seu ápice no século II com o imperador e filósofo Marco Aurélio, que escreveu um diário para se aprofundar na mente dele, que é o livro estoico mais famoso que existe, chamado Meditações, ou no seu nome original, Coisas para mim mesmo. Se você ouve falar pouco ou nada de estoicismo, fica aqui que eu vou te ensinar um método para tu começar a experienciar a antifragilidade agora. Porém, se tu já conhece um pouco mais e talvez tenha lido um dos clássicos, ainda é mais importante o que eu tenho para dizer aqui para você. Por quê? Por duas razões. A primeira é que sem uma ponte, tu consegue apenas admirar de longe, e a segunda é que a guerra sempre supera a estratégia. O que eu quero dizer com isso? Grande parte da literatura estoica que a gente tem acesso é da terceira fase do estoicismo, seja as palestras do escravo mestre, o Epiteto, seja as anotações pessoais do imperador e filósofo Marco Aurélio, mas principalmente das centenas de cartas de Sêneca. E tu sabe qual é o problema disso? A gente está falando de conteúdos que foram criados há quase 2.000 anos atrás, em um contexto totalmente diferente do nosso. E além disso, numa linguagem totalmente diferente da nossa. E isso eu estou falando se você ler em português, em inglês ou até em grego. Porque eram outros tempos, com outras relações sociais e uma outra forma de pensar. E essa enorme distância de linguagem e de contexto torna essa assimilação das ideias e dos conceitos muito mais difícil. É como se tu avistasse uma terra, a não mais de 100 metros de distância, e tu consegue ver as pessoas, a vegetação e até entender mais ou menos como funciona. Mas sempre é de uma forma mais conceitual e abstrata e nunca de uma forma mais profunda e real. E é isso que eu sinto que é a minha principal habilidade: facilitar conexões, traduzir conceitos, criar uma ponte entre a tua vida de agora com a vida desses homens geniais quase 2.000 anos no passado. Sem uma ponte, você apenas admira de longe. Então, tu até pode estudar por anos, ler todos os livros diversas vezes, só que se a conexão entre esses conceitos ancestrais e a tua vida de agora não for criada, é como se tu estivesse fazendo uma ginástica mental. Tu está brincando de estudar e adquirir conhecimento, mas não está transformando aquilo em sabedoria e nem desenvolvendo a antifragilidade estoica. O segundo ponto, a guerra sempre supera a estratégia, é ainda mais fundamental. Dentro dos meus alunos e mentorados, eu tenho mestres de história e filosofia, eu recebo mensagens para dar minha opinião em monografias e debato com pessoas que estudam filosofia há anos. Isso que nem formado em história e filosofia eu sou. Mas isso pouco importa. Sabe por quê?
O que vai gerar mais valor na tua vida e acelerar a tua transformação não é saber de cor o local de nascimento e aniversário de todos os estoicos ou onde está uma frase específica dentro das Meditações do Marco Aurélio. Tu pode estudar o estoicismo por 50 anos e mesmo assim isso vai fazer pouca diferença. O que importa é viver uma vida de coragem, se expondo às adversidades todos os dias. Não adianta tu ficar numa torre de marfim debatendo o quanto que os cínicos influenciaram o pensamento do Marco Aurélio, mas sim ir para a luta, ir para a guerra, estressar as tuas emoções, forçar o teu sistema, superar as tuas limitações. No final das contas, é nesses momentos de dificuldade que tu vai ser testado para colocar o estoicismo em prática e viver essa filosofia todos os dias. Qualquer abstração, qualquer conceito, qualquer monografia, qualquer estratégia que tu traça antes de entrar no campo de batalha sempre vai ser superada pela guerra real. Como eu comentei antes, ao longo desses mais de 10 anos de aprofundamento no autodesenvolvimento, na psicologia e na filosofia, teve uma coisa que ficou muito clara. Esse principal indicador de progresso e aquela característica mais importante que mais gerou efeito na minha vida ou na vida de centenas de alunos e mentorados que eu ajudei, que é a antifragilidade. Essa qualidade de ser como um bambu, que tem raízes longas e firmes para baixo da terra, mas cresce para alturas incrivelmente altas para fora da terra. Só que mesmo sendo alto, ainda é muito flexível e adaptável. E essa união dessa firmeza e dessa flexibilidade dá a capacidade de aguentar a qualquer clima e esse vigor para resistir ao longo dos anos e continuar crescendo cada vez mais. É aquela combinação nada intuitiva que eu comentei antes dessa firmeza com a entrega. Agora já deve estar ficando um pouco mais claro para ti porque por mais que tu tenha progredido ao longo dos anos, talvez não tenha sido na velocidade que você gostaria ou o quanto que você imaginava que você podia. Talvez você ainda sinta um pouco ansioso em relação a alguma coisa ou ainda procrastina um projeto. No final das contas, a sociedade ela nos incentiva a ficar lá na pontinha do rio, bebendo aquela água diluída e poluída. Seja nas estantes da entrada da livraria ou nas redes sociais, ninguém tem o verdadeiro interesse de te apresentar a fonte. Aquele conteúdo original e ancestral que realmente tem o poder de trazer a antifragilidade na tua vida. P. Proximidade da fonte. Tu ficou ouvindo podcast, lendo tweets, vendo stories, quando lê livros, são esses sucessos da última semana, hacks mentais, big ideas que resolvem tudo. Você está a alguns milhares de quilômetros da fonte. E sabe qual é a melhor forma de confirmar isso? Você se sente sobrecarregado pela quantidade de informação que tem na sua volta, que você consome? Tu tem lista e mais lista de podcast para ouvir, de vídeo no YouTube para ver, livros na sua estante que você nem começou a ler e mais um wishlist gigante na Amazon de livros que tu quer comprar ainda? Só que ao mesmo tempo, a tua vida de agora é basicamente a mesma que um mês atrás, 3, 6 meses. Pronto. Esses são os sintomas de quem se acostumou a beber uma água mais fraca e diluída. Sempre bebe mais, mas nunca sacia a vontade. Daqui pra frente, eu quero que você sempre se faça a pergunta. E cara, essa é uma pergunta que tem o poder de mudar a tua vida e mudar totalmente a forma como você vê o mundo e assimila conhecimento. De onde vem essa ideia? É simples assim. Você vai seguir essa migalha de pães até a sua origem, ou pelo menos o mais longe que você conseguir. Quando você diz que encontrou algo sólido, que já é seguido por algumas dezenas ou centenas de anos, que já passou no teste do tempo, tu pode parar por ali e se aprofundar. E quando estiver pronto, tu continua avançando nessa trilha. Isso quer dizer que daqui pra frente, tu vai ler as referências bibliográficas no final do livro. Sabe aquela parte lá que mostra de onde que eles tiraram aquelas ideias? Tu vai perguntar para um palestrante: "Ei amigo, mas de onde você tirou isso? O que te inspira?
Qual é o teu pensador ou filósofo antigo que você mais gosta? Esse é o comportamento de alguém que leva a sério a sua capacidade cognitiva. De alguém que é um explorador nato, um eterno curioso, um apaixonado pelo conhecimento, que são as qualidades das pessoas de sucesso. Sem aceitar mais o McLanche feliz com batata frita grande que eles tentam te enfiar goela abaixo, daqui pra frente você vai querer a refeição completa que foi cozinhada de forma lenta. Daqui pra frente, tu vai buscar da fonte. Ancestralidade, estoicismo, mitopoética, que é o estudo do significado e poder dos mitos. É por isso que essas são as minhas áreas de especialidade. No momento que eu soltei um pouco esses lançamentos da semana e ler 38 livros por mês, que acelerou muito a minha transformação e o desenvolvimento da minha antifragilidade. E é justamente por isso que essa é a minha missão, é trazer esses conteúdos ancestrais para o maior número de pessoas. Chega dessas doses homeopáticas de conhecimento. Agora a gente vai mergulhar no que tem substância. Vamos para a essência. C. Contexto e associação. Essas duas palavras são que separam um bom contador de história de um ruim. Um bom professor de um ruim. Em último caso, uma pessoa chata de uma legal ou uma conversa engajadora de uma tediosa. Só que o mais importante é o que acelera e possibilita o entendimento de um conceito, enquanto que a falta disso torna assimilar uma informação incrivelmente mais desafiador. Faz um rápido exercício mental junto comigo. Pensa agora no pior professor da tua vida. O pior de todos. Já apareceu? Lembra da didática dele, das explicações. Como é que tu sentia aquela aula e a tua conexão com a matéria. Agora, pensa no melhor professor de todos. Aquele professor que tu ficava animado antes de começar uma aula. E, de novo, pensa na didática. Como é que tu sentia em relação ao professor e como é que tu experienciava o conteúdo através dele. A gente tem dificuldade de aprender alguma coisa, não é pela complexidade do tema, mas é porque normalmente a gente é ensinado por acadêmicos, pessoas que dedicam a vida para o estudo e para a pesquisa, mas não tem uma preparação na arte de contar histórias. E o resultado disso é que grande parte dos nossos professores, por conta desse isolamento na torre de marfim que é a academia e essa falta de capacidade de inspirar e de engajar, resultam em aulas e em palestras que são tediosas e teóricas. Eu aposto que a diferença entre o pior e o melhor professor estavam nessas duas palavras: contexto e associação. Ao invés de apenas passar uma teoria solta, o melhor professor ele apresentava um contexto histórico, mental, quanto emocional. A razão pelo qual essa matéria tem valor, por que ela é útil e como que dá para usar ela para melhorar a vida das pessoas. Junto a isso, os bons professores, eles usam imagens, parábolas, associações. Eles conectam a matéria com o conhecimento mais básico e intuitivo de outras áreas da tua vida para facilitar o entendimento. Eles vivem pelo contexto e associação. E por isso que o C do método PCA é tão importante. Tu até pode se aproximar da fonte, só que mergulhar nesses textos antigos com uma linguagem complexa, sem contexto e sem uma associação com a tua vida real, é quase o mesmo que nada. Tu continua com esse distanciamento, esse foco no mental e no teórico e não na vida real. A próxima vez que tu estiver fazendo um mergulho mais aprofundado, mais próximo da fonte, esteja dissecando algo para entender ele, se faz a seguinte pergunta: com que esse conceito se compara? Como que eu posso traçar um paralelo entre ele e algo que eu tenha familiaridade? Como eu explicaria ele para uma criança de 7 anos de idade? Assim que você se fizer essas perguntas, a sua mente vai instantaneamente começar a dar as respostas. E esse estresse de ideias que vai gerar conexões para afirmar esse conceito e entender ele de forma mais sólida. Quando tu lê as cartas de Sêneca ou as palestras de Epiteto de mais de 2000 anos atrás,
pode ser um pouco complexo assimilar aquelas ideias sem entender o contexto que eles estavam inseridos. Pode ser desafiador entender as analogias das corridas de bigas ou os banquetes reais sem traduzir aquilo para a nossa vida moderna. E é por isso que o contexto e a associação são premissas básicas de todo o conteúdo que eu faço. E são eles os responsáveis por criar essa ponte que conecta a vida dessas mentes brilhantes com a sua realidade de agora. E a gente fecha o método com a parte mais importante dele, que é o A de aplicabilidade na vida real. A filosofia ela se perdeu ao longo dos anos e parou de perguntar como viver uma vida melhor para se perguntar qualquer outra coisa além disso. O que é a verdade, o que é o bem, como percebemos o mundo. A gente saiu da vida prática e morou na vida teórica. Desde os sofistas, a gente ficou apaixonado pelo conhecimento. Só que a gente transformou essa busca no seu próprio fim, e não mais como um meio para atingir a nossa potência ou para fazer o mundo um lugar melhor. E é por isso que a grande armadilha, quando a gente começa a se aproximar da fonte, é realmente se perder nesses labirintos complexos e intelectuais das teorias universais. Entender sobre o mundo é básico, né? É fundamental para a gente operar nele. O problema é quando a gente para por aí, o que é extremamente fácil e confortável. O próprio estoicismo, que é o que a gente está falando aqui hoje, é pouco falado na academia. Tu se lembra algum momento na escola, em alguma aula, alguém te falar sobre os principais estoicos? Eu nunca tive numa sala de aula que falaram qualquer um desses nomes. E mesmo a galera da academia que se aprofunda nisso, ainda é numa forma muito teórica, né? Foca no entendimento profundo da palavra, do significado e da semiótica, e eles mantêm a conversa num lugar que só os mais versados conseguem participar, e com objetivo nenhum, além da própria vaidade e de provar que um entende mais ou sabe mais que o outro. E é por isso que tu não deve buscar aprender com a pessoa que leu mais livros ou que tem mais diplomas. Às vezes até pode ser algo pior, mas sim com quem realmente vive os conceitos na vida real. O grande diferencial dos estoicos, que gera uma ruptura com os cínicos e os epicuristas que vieram antes, é justamente essa ideia. Enquanto os cínicos eles querem negar a civilização e voltar para algo mais animal e natural, e os epicuristas querem se retirar no seu jardim de prazer e dor controlada, os estoicos eles veem a vida em sociedade como o caminho para a virtude, não um impedimento. É através da minha dificuldade em pagar as contas, em equilibrar minha vida pessoal e profissional, em me relacionar melhor com meus pais e familiares, que eu me torno a minha melhor versão. É sobre dever, é sobre honra, é sobre conexão, é sobre ação. A próxima vez que tu começar a ficar um pouco confuso com o tema que tu está estudando, se faz a seguinte pergunta: como que eu posso aplicar essa ideia na minha vida? Como que eu posso transformar esse conceito em uma ação? Parece simples, mas se fazer essa pergunta te coloca em um espaço totalmente diferente. Aterra as ideias abstratas na solidez da vida real. E é exatamente com essa premissa que eu dou os meus grupos de mentoria e as minhas aulas. A gente tem até uma regra que eu lembro antes de começar toda a aula, que é a seguinte: filosofar e nada é a mesma coisa. Para deixar bem claro que o nosso objetivo é a ação no mundo real, é a melhoria tangível e não apenas a ginástica dialética. Resumindo aqui para você não esquecer, o método PCA. P, proximidade da fonte. Deixar de tomar essas doses homeopáticas das massas e ter a força e a coragem de ir atrás do conteúdo original. Beber da fonte, a ancestralidade, o estoicismo. Sempre se pergunte de onde vem essa ideia. C, contexto e associação. Entender o que circunda, o fundamento por baixo de cada conceito. Além de fazer paralelos com outras áreas da tua vida que tu tem mais familiaridade. Sempre se pergunte com que esse conceito se compara. A, aplicabilidade na vida real.
Menos teoria e mais prática, menos leituras e diplomas e mais se expor para o mundo e trazer para desafios reais. É sobre viver de forma estoica e não saber de cor o aniversário dos principais estoicos. Sempre se pergunte como que eu posso aplicar essa ideia na minha vida. Esse método de estudo, esse método de entendimento do mundo é o que eu aplico há alguns anos e foi um fator fundamental para acelerar o desenvolvimento da minha antifragilidade. Para você ter noção, em menos de um ano, durante a pandemia, eu sendo a única fonte de renda da família, minha esposa ela focou na criação da nossa filha pequena, eu perdi o emprego. Não uma, mas 2 vezes. A gente está falando de um alto salário que uma grande empresa do mercado financeiro paga. Uma que não é nada fácil de manter e de achar um outro cargo ou empresa disposto a pagar essa quantia. Eu sou casado há 8 anos, a gente tem uma filha de 3, a gente mora a centenas de quilômetros de qualquer familiar e do nada estava sem nenhuma fonte de renda. Mas ainda com aquele alto custo de vida que meu trabalho anterior me permitia. E tu sabe o que é o mais bizarro? Nunca, nem por um momento, eu me desesperei ou me senti extremamente ansioso ou preocupado. E não era porque a gente tinha uma grande reserva de emergência. Na realidade, na época, ela devia dar para poucos meses. Era por conta desses mais de 10 anos de estudo. Desses 3 anos que eu me aprofundo no estoicismo. Como um bambu, o vento soprou forte e tirou todas as árvores e proteções da minha volta. Outras quebraram e saíram voando. E eu torci e quase deitei no chão com a força do vento. E cara, isso doeu. Teve muito esforço, suor e sangue. Mas eu sempre me mantive firme internamente. Eu só foquei na minha parte, em me servir e em gerar valor. E em pouco tempo tinha 5, 10, 15 e hoje mais de 100 alunos que passaram por algum curso ou mentoria minha. Rapidamente eu ultrapassei a receita que um cargo relevante numa fintech me dava, incluindo o bônus. Só que isso só aconteceu por eu ter enraizado de forma tão profunda o conceito da antifragilidade estoica. Pela firmeza e entrega que só centenas de horas de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio podem te dar. Pelas centenas de horas praticando e ensinando o estoicismo para centenas de alunos e mentorados. Viver a mentalidade estoica, para mim, foi uma questão de sobrevivência. Foi o único caminho para eu não entrar em colapso. Mas, ao mesmo tempo, foi o que me deu a capacidade de passar por tudo isso sem quase nenhum arranhão físico ou emocional. Na realidade, eu saí cada vez mais forte, da mesma forma que vários dos meus alunos. Dá uma olhada nisso aqui. E preparem-se para uma mudança exponencial na vida de vocês em todos os âmbitos. Se eu pudesse falar aqui um âmbito que não mudou nada na minha vida, eu estaria mentindo completamente. Isso porque eu tenho anos de análise e sempre gostei muito de autoconhecimento e o que ela nos faz pensar e instigar também é a importância de um mentor, né? Eu sempre fui uma pessoa que em busca de conhecimento, principalmente quando eu terminei a faculdade. Mas eu via que eu tinha muitas limitações, eu via que eu queria muita coisa, que eu não tinha conseguido alcançar nem 1% do que eu poderia fazer, do meu potencial como homem, como pessoa, como profissional. E foi nessa busca que eu encontrei Adriano Hadi. E posso te dizer hoje que minha vida teve uma mudança. Eu mudei o comportamento, eu mudei a minha forma de ver as coisas. E particularmente do Adriano, cara, sou suspeito pra falar, o cara é um monstro de conhecimento. E é um puta exemplo de pessoa, de ser humano e de mentor. Ela me trouxe mais centramento, me trouxe mais entendimento dos meus deveres, me trouxe mais autoconhecimento e, por consequência, mais maturidade. O primeiro momento que eu conheci o Adriano foi no curso Mães e Pais Estoicos. E a partir aquele primeiro contato com o Adriano, minha vida
como pai, como homem de família, mudou. E a partir daquele momento, eu vi que eu precisava continuar junto com ele. E, cara, acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E é justamente por tudo isso que eu falei aqui, pelo valor da ancestralidade, por ainda ser meio oculto e pouco difundido essa filosofia que é tão poderosa, que é o estoicismo, pela importância de trazer o contexto e a associação de uma forma para entender e assimilar melhor as ideias, mas mais importante pela aplicabilidade na vida real, que eu criei o curso Estoa, o princípio da antifragilidade. São 6 módulos e dezenas de aulas super acessíveis, engajadoras, memoráveis e focadas na ação. É um aprofundamento no estoicismo que é leve e sólido, como um bambu. Nele você vai conhecer melhor a vida dos 3 principais estoicos e, junto comigo, dissecar as principais premissas. Mas sempre com exercício e prática para trazer essas ideias para a vida real e aplicar em situações reais. E como funciona o curso Estoa, o princípio da antifragilidade? São 6 módulos com dezenas de aulas e a gente teve cuidado para que elas ficassem na média de 10, 15 minutos para tu conseguir consumir elas de forma leve e fluida, né? Sempre seguindo o método PCA, com associações, com metáforas e com aplicabilidade na vida real através de exercícios ou cases reais da minha vida ou dos meus alunos. Os 6 módulos são o seguinte: o primeiro é Vivendo o Estoicismo. É o resumo das premissas mais importantes dessa filosofia milenar, com exercícios práticos para tu realmente começar a aplicar e experienciar as mudanças na tua vida já nessas primeiras aulas. Depois a gente vai para o módulo 2, A Origem e os Estoicos. A gente vai entender em qual contexto que surgiu o estoicismo e mergulhar um pouco mais na vida do Zenão de Cítion, o fundador, e ter uma visão geral dos principais estoicos. Depois, no módulo 3, a gente vai para Sêneca, Tempo, Morte, Paz e Ira. Através do estudo das principais cartas de Sêneca, a gente vai mergulhar nesse primeiro estoico da terceira fase do estoicismo, que criou a base da filosofia da forma que a gente conhece ela hoje. Então a gente vai estudar e dissecar 3 livros de Sêneca e sempre com exercícios práticos para internalizar esses conceitos. Depois, o módulo 4 é Epiteto, o pai da dicotomia do controle. A gente vai entrar na vida e nos discursos desse célebre mestre-escravo que é o Epiteto, destrinchar a dicotomia do controle nos seus mais variados usos e ainda conhecer as regras de condutas estoica, né? Como lidar com o consumismo, com o luxo, com o status, com as relações. E depois a gente vai para o módulo 5, que, cara, é o módulo mais importante e é a grande base do que mais impactou a minha vida, que é o quê? É o Meditações de Marco Aurélio. Então o módulo 5 se chama Marco Aurélio, o Rei Filósofo. Quando eu pergunto para alguém, tu conhece o estoicismo? É bem comum falar, sim, já li Meditações. Daí eu sempre faço uma outra pergunta, você leu até o fim? Daí quase ninguém responde que sim. E depois eu falo, mas tu entendeu alguma coisa? Não muito, mas tem que ler, né? Não, cara, não tem que ler. Na realidade, tem que ler porque é o livro que mais impactou a minha vida. Só que sem a gente entender que aquelas ideias ali são ideias, na realidade, de Epiteto, que vieram de Sêneca, que são lá, dá pra voltar até Zenão, a gente não consegue tirar valor daquilo. Então é muito importante a gente passar por essa base antes para realmente depois mergulhar no livro que é a principal obra estoica e é a que mais impactou a minha vida. Então, no módulo 5, a gente vai entender a história do imperador, né? E até como modelá-lo ele e virar uma referência de virtude. A gente poder entender o Marco Aurélio e falar assim, putz, o que o Marco Aurélio faria agora? E ter essa nova referência de virtude dentro da gente. A gente vai aprender como realmente a ler o Meditações e tirar as principais lições desse livro, né? Que é o livro estoico mais famoso do mundo. E por último, a gente acaba com o módulo 6, que é Estudos de Caso, onde eu peguei uma série de conteúdos que foram as principais dúvidas que eu recebi ao longo desses anos de seguidores, de alunos, de mentorados. Para quê? Para a gente conseguir entender como a visão estoica se aplica num contexto e em problemas reais. E sair da teoria e tentar ser bem específico. Nessa situação aqui,
como que o estoicismo pode me ajudar? Né? O que eu faria de forma estoica? E dar esses exemplos para ficar mais rico o nosso imaginário e a gente ter mais referência de como se portar de forma estoica. Não tem como mensurar a quantidade de páginas lidas, de horas estudadas e horas ensinando sobre o tema. Foram anos de trabalho para chegar nesse curso que resume tudo que eu aprendi, só que de uma forma muito mais fácil de assimilar. São essas aulas curtas com conceitos que eles são apresentados e repetidos numa sequência lógica para tu tirar o máximo de cada módulo e de cada aula. Sem contar as dezenas de exercícios para realmente tirar os conceitos do mundo das ideias e aplicar na tua vida real. Hoje ele custa R$ 497 ou 6 vezes de 90. Mas sendo super sincero, eu já gravei esse trecho algumas vezes e o valor vai até quase R$1.000. Esse não foi o primeiro valor e não vai ser o último, ele vai aumentar. Mas como tu chegou ainda um pouco antes aqui e eu não estou ainda tão grande, tu tem acesso a esse valor um pouco mais baixo. Então, se tu tiver interesse, aproveita enquanto ainda está esse valor mais acessível, só que ainda gera um nível de comprometimento. E cara, essa parte é importante também. Quantos cursinhos de 100 e poucos reais tu comprou e não fez nem um terço deles? O curso Stoa não é para quem acha o estoicismo legal, cool e quer tirar onda na mesa de bar citando Sêneca. É para quem realmente quer dar o próximo passo e se aprofundar no princípio da antifragilidade. É para quem quer realmente tirar o máximo dessa filosofia milenar. O que tu pode fazer agora? Tu tem 3 opções. A primeira é ignorar quase tudo que tu viu aqui, continuar se perdendo em lives, em podcasts, em livros best-sellers. Infelizmente, eu acho que grande parte de quem tá vendo vai fazer isso, então tem que falar, é uma opção. Ignore tudo e volte para como você estava antes. Então essa é a primeira. A segunda é aplicar o método PCA sozinho. Entender a importância do estoicismo e realmente dedicar os próximos anos da tua vida lendo e estudando por conta própria. É importante falar que isso não foi nem o que eu fiz. No primeiro mês que eu defini que eu ia focar em estoicismo, eu criei grupos de estudo, eu falei com pessoas que eram autoridades de estoicismo, comecei a conversar, então, e eu pessoalmente nunca fiz isso, então eu nem sei te dizer como que funciona e quanto tempo demora, mas cara, é uma opção, então tá aí. E terceiro é comprar e entrar no curso Stoa, o princípio da antifragilidade. E começar a, hoje mesmo, a mudar a forma que tu entende o estoicismo e realmente experienciar o benefício de uma vida mais centrada e resiliente depois de ver só as primeiras aulas. E, ao longo do curso, conseguir fortalecer e se aprofundar muito mais, acelerando anos de estudo e desenvolvimento pessoal. Sempre lembrando que tu tem 7 dias em que você não é nem debitado pelo cartão de crédito. Não é importante falar, não é tipo, você tem 7 dias de reembolso. Não é reembolso que nem cobra. Se tu cancelar a compra antes de 7 dias, não vai nem entrar no teu cartão. Então não tem basicamente risco nenhum de entrar e ver as primeiras aulas e testar se isso faz sentido para ti. Mas mais importante de você ponderar não é sobre o custo de investimento, e sim sobre o custo de oportunidade. Como é que tu faz isso? Tenta se imaginar daqui 3, 6 meses ou 1 ano. Só que ao invés de ter feito o curso e realmente começado a mudar como tu se relaciona, a tua carreira, o teu propósito, o quão ansioso, centrado tu fica, tu escolheu por não fazer nada disso, né? E tu escolheu basicamente ficar como tu tá agora, vendo uns videozinhos, repostando algumas coisas no Instagram. Agora, observa a diferença dessa vida daqui a 1 ano, que ela é basicamente igual ao que tá agora, e dessa outra no qual tu teve coragem de se expor e realmente focar no teu desenvolvimento de uma forma como tu nunca fez antes, usando o estoicismo como base. A diferença entre essas 2 vidas que é o custo de oportunidade. Então tu tem que se perguntar, esse é um custo que tu está disposto a pagar? Bem, a minha parte foi feita e agora a decisão é sua. Independente do que tu escolher, eu espero que tenha gerado valor para ti explicar esse método que eu uso há anos, que é o método PCA, e entender também a importância do estoicismo. Qualquer dúvida que tu tiver, tu pode fazer um comentário aqui embaixo ou mandar uma mensagem direta. Cara, obrigado por me acompanhar até aqui. Se tu escolher entrar no curso Stoa, o princípio da antifragilidade, eu te vejo lá dentro. Se não, até a próxima.